No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. Uma sexta-feira que antecede um fim de semana cheio de Corinthians. Vamos começar esse Voz Mosqueteira aqui na Rádio Coringão com a agenda do Corinthians nesse fim de semana. Amanhã, sábado, a gente vai começar a falar sobre o Campeonato Metropolitano de categorias iniciantes de futsal. A partir das 9 horas entra em quadra o Sub-8 contra a equipe do São Caetano. Às 9 horas e 45 minutos entra em quadra o Sub-9 e às 10 horas e 30 minutos o Sub-10. Então Sub-8, 9 e 10 jogando pelo Campeonato Metropolitano de categorias iniciantes de futsal no ginásio Valmir Marques, lá no Parque São Jorge. Continuando no futsal, à tarde, também no ginásio Valmir Marques, no Parque São Jorge, a partir das 14 horas, começa a rodada do Campeonato Estadual de Futsal, categorias de base. Corinthians que estará jogando contra o Indaiatuba. A partir das 14 horas, o Sub-18. Sub-18 que está em primeiro colocado nessa categoria, com 12 pontos em 4 jogos. Às 15 horas, entra em quadra o Sub-16, que está em 14º, com 6 pontos ganhos em 4 jogos. São 2 vitórias e 2 derrotas. Às 16 horas, o Sub-14, que está em 7º, com 10 pontos ganhos em 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. Às 16 horas e 45 minutos, é o Sub-12, que está em 9º colocado com 9 pontos ganhos em 4 jogos. São 3 vitórias e 1 derrota. Então, futsal amanhã no Parque São Jorge, do Sub-8 ao Sub-18. Muito futsal no nosso ginásio Valmir Marques, para fiel acompanhar. O futsal feminino também entra em quadra nesse fim de semana, jogando pelo Campeonato Estadual categorias de base. O Sub-13 joga no domingo, a partir das 9 horas, no Presidente Ciro 1. O Sub-13 que está em primeiro colocado, com 6 pontos ganhos em 2 jogos, 2 vitórias. O Sub-15, que estará jogando 2 vezes nesse fim de semana, começando por amanhã, sábado, joga às 16 horas e 30 minutos no Presidente Ciro 1, contra a equipe do Francisco Morato. Essa partida, que seria a primeira rodada do Sub-15 desse estadual, acabou sendo adiada por falta de condições do ginásio. Então ela será realizada amanhã, no sábado. No domingo, é a 4ª rodada desse Sub-15, contra a equipe do São Caetano, a partir das 9 horas e 45 minutos no Presidente Ciro 1. Então, o Sub-15 estará jogando 2 vezes esse fim de semana. É um jogo atrasado da primeira rodada que foi adiado, e esse jogo da 4ª rodada contra o São Caetano. Joga no sábado e no domingo, os dois no Presidente Ciro. Um no sábado às 16h30 e no domingo a partir das 9 horas e 45 minutos. Então, as meninas vão ter que correr bastante, hein? O Sub-15, que tem um jogo a menos, está na 2ª colocação, com 6 pontos ganhos em 2 jogos. São 2 vitórias das meninas do Sub-15. O Sub-17 não estará jogando esse fim de semana, só estará jogando no dia 6 de outubro, contra o Tabuão. Então a gente vai estar informando na sequência do Voz Mosqueteira, na agenda, quando chegar na semana, Então, esse é o nosso futsal Sub-20, aliás, nosso futsal categorias de base. E lembrando sempre que o Corinthians tem a grande parceria com a Academia Tiger. A gente não pode nunca esquecer a Academia Tiger, que representa nós no futsal feminino, e representa muito bem. O Campeonato Paulista também de futebol de campo, categorias de base, também entra em campo nesse fim de semana. Começando a falar sobre o
pelo Sub-11, que joga no domingo a partir das 9 horas na Fazendinha, contra a equipe do Guarulhos. O Sub-11, que está em segundo colocado no grupo 3, com 27 pontos em 13 jogos. São 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Sub-13 joga em seguida, nesse domingo, a partir das 10 horas e 30 minutos, contra também a equipe de Guarulhos. O Sub-13, que está em primeiro colocado no grupo 3, com 37 pontos em 13 jogos. São 12 vitórias e 1 empate. Excelente, né, representação do nosso Sub-13 no Campeonato Paulista de categorias de base do futebol de campo. O Sub-15 joga no sábado, amanhã, a partir das 9 horas, no Parque São Jorge, lá na Fazendinha, contra a equipe do Red Bull. O Sub-15, que já está na segunda fase, né, do Campeonato Paulista, está em segundo do grupo 19, com uma partida e um ponto ganho e um jogo. Só tem um empate. O Sub-17 joga em seguida às 11 horas, amanhã, sábado, contra o Clube Atlético Diadema, a partir das 11 horas. O Sub-17, que está em segundo colocado no grupo 19, também nessa segunda fase, e está com um ponto e um jogo. Também só um empate do Sub-17. Então, Sub-11 e Sub-13 jogam na Fazendinha no domingo. O Sub-15 e o Sub-17 jogam amanhã lá na Fazendinha. Então, futebol categorias de base, jogando esse fim de semana na Fazendinha. O Sub-20, né, que também disputa esse Campeonato Paulista de futebol de campo, categorias de base, joga hoje, sexta-feira, daqui a pouco, às 15 horas, lá em Bragança Paulista, contra o Bragantino, né, lá no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança. Então, às 15 horas. Será se vai estar calor lá? Ou se agora está quente, imagina daqui a pouco, né? Está esquentando mais. Então, o Sub-20 nos representando hoje, sexta-feira, lá em Bragança. O Sub-20, que está em segundo colocado no grupo 3, com 36 pontos ganhos em 18 jogos. São 10 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. O futebol feminino, que tem a parceria com a Audax, estará disputando a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista também, nesse fim de semana. Amanhã, às 15 horas, contra a equipe do Rio Preto, lá em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. Então, prestem bem atenção. Futebol feminino na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, lá em Mirassol. Então, o pessoal de Mirassol, da Fiel Mirassol, poder acompanhar as meninas amanhã, a partir das 15 horas, para estar prestigiando nosso futebol feminino também, que tem a parceria com a Audax. O jogo de volta acontecerá no dia 23/9, às 18 horas em Barueri. O jogo está marcado às 18 horas. Então, já para programar essa segunda partida da semifinal do Paulista, para que a gente acompanhe e prestigie nosso futebol feminino. O grande destaque desse fim de semana é o Corinthians, que vai estar jogando em São Sebastião do Paraíso, contra a equipe do Paraíso. Amanhã, sábado, a partir das 19 horas, a segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Corinthians, que já viajou ontem, quinta-feira, lá para São Sebastião do Paraíso, e está concentrado e aguardando essa partida de amanhã, às 19 horas. É a estreia do Corinthians nesta segunda fase do campeonato da Liga Nacional de Futsal. E já convocando a Fiel para o jogo de volta, que será no dia 30 de setembro, no sábado, a partir das 21 horas no Parque São Jorge, no ginásio Valmir Marques. Este é o nosso futsal, nos representando em quadra. E, claro, domingo, Corinthians e Vasco na Arena Corinthians, a partir das 16 horas, e com transmissão
da Rádio Coringão a partir das 15 horas. A transmissão mais corintiana do mundo. Então prestigie nossa Rádio Coringão, acompanhando sempre as transmissões e os programas. Essa foi a agenda do Corinthians nesse fim de semana que começa hoje, hein? Começa hoje com o Sub-20 pelo Campeonato Paulista, de futebol de campo lá em Bragança, e vai até domingo às 16 horas na Arena Corinthians contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Muito Corinthians, e isso porque a gente ainda não falou do basquete, né? Tem jogo de basquete também esse fim de semana no Vladimir Marques. Aliás, não no Vladimir Marques, mas no ginásio menor. E muito Corinthians também no basquete, nas categorias de base. E a gente fala também do Campeonato Estadual Sub-20 de futsal. O Corinthians que venceu ontem no Vladimir Marques a equipe do Taboão da Serra por 7-1. Uma grande vitória do Sub-20 ontem no Parque São Jorge. Mais uma vitória. E a gente segue liderando o Campeonato Estadual Sub-20 de futsal. Para falar um pouco mais e ilustrar sobre essa partida Corinthians e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno, preocupante, né, fiel? Mas a gente vai ouvir nossos ouvintes. Mas antes gostaria de fazer um comentário que é importante que a gente entenda que assistir o Corinthians, acompanhar o Corinthians, não é só quando o Corinthians está bem, liderando, com vitórias, jogando bem. Acompanhar o Corinthians é sempre, Então é necessário que a gente acompanhe o Corinthians também nessa partida contra o Vasco. Será na nossa casa, e a Fiel tem que estar prestigiando, comparecendo e, se possível, lotando nosso estádio para prestigiar e jogar junto, em busca dessa vitória. Se a gente vai acompanhar um jogo do Corinthians, a gente vai participar da busca pela vitória. Isso é ser corintiano. Então a gente tem que estar sempre, Então a fase não está boa nessa segunda fase aí do segundo turno, do Campeonato Brasileiro. Não vem bem. São 3 derrotas e uma vitória. Não é só por isso que a gente não tem que estar acompanhando o Corinthians. Primeiro porque a gente está líder. É um campeonato difícil. A gente ainda tem uma vantagem de 7 pontos. E a gente precisa, agora mais do que nunca, precisa do apoio da Fiel. Porque a Fiel joga junto com o time. Busca a vitória. Não vai lá para simplesmente ver vitória, e sim participar dela. Então, Corinthians e Vasco a partir das 16 horas na Arena Corinthians. E para ilustrar, vamos ouvir o áudio do Alisson, que mandou aqui por Voz Mosqueteira. E aí, Alisson? Sumido, né? Tem que participar mais. Mas manda seu recado aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, pessoal da Voz Mosqueteira. 1-0 pra nós, com certeza. E é isso aí que você disse, Domingos. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. E não tem que desanimar, não. Vamos seguir em frente, que é isso mesmo. Corinthians. Vai, Corinthians! Obrigado, Alisson, pelo seu comentário. 1-0 tá ótimo, Os 3 pontos é o que a gente precisa. Tá jogando bem. O que a gente não tá conseguindo fazer é gols. Falta o arremate ali, Não tá levando sorte, sei lá. Falta de pontaria. Esses jogadores são tudo perna de pau, hein? Não consegue fazer um gol, pô. Faz o mais difícil. E na hora de fazer o gol, na hora de chutar pro gol, não consegue. Mas a gente não pode... A gente tá brincando aí porque o Corinthians é sempre alegria, Mas o Corinthians ele precisa entrar em campo, colocar a cabeça no lugar. E quando o jogador perceber que vai ter uma chance para fazer o gol, ele tem que pensar que vai ser só aquela durante a partida inteira. E ele tem que caprichar para fazer o gol, Não pode dar bobeira não, porque as chances cada vez mais serão mais difíceis daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E se a gente não está aproveitando aquelas que estarão aparecendo, vai ficar difícil para nós, hein?
Mas é isso aí, Wallace. Muito obrigado pela sua participação aí. E agora vamos ouvir o Careca. E aí, Careca? Na fé de São Jorge, né? E o apoio do doutor. Vamos aí, manda seu recado. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Mais uma expectativa grande aí pro jogo desse final de semana contra o Vice da Gama. Mas eu acho que o pessoal, eu acredito que vai ser assim, né? Eles botaram a mão na consciência e vamos jogar de novo aí, como todo mundo tá querendo aí, a quarta força, né? Determinação, vamos botar naquele ponto de novo, né, Domingos? Superação. E, porra, pelo amor de Deus, tá maior que os caras treinaram aí chute a gol, porque não é possível, né? Mas eu acredito numa grande vitória do Corinthians aí. 3-1 Coringão. E vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians. Obrigado, Careca. E saravá, né? Com a ajuda de São Jorge a gente vai conseguir vencer essa partida, hein? O que os jogadores precisam ter em mente, né? Primeiro que não podem perder chance. E principalmente, né? Que se eles foram bem esse ano, né? Principalmente depois que começaram a falar que o Corinthians não tinha elenco, era a quarta força, e assim por diante, que eles superaram tudo, né? Venceram o Campeonato Paulista, chegaram na primeira colocação aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O que eles têm que ter em mente é o seguinte, que eles só conseguiram isso porque eles se uniram, né? E essa união, mais a força da Fiel e o espírito corintiano que tem na nossa camisa, sem isso eles não conseguiriam nada. Individualmente a gente não tem um elenco bom, um jogador ou outro que se destaca, né? A gente pode destacar, o melhor jogador que nós temos é o Cássio, né? O Arana tá jogando bem individualmente, vamos falar assim, mas um outro jogador que aí se destaca de vez em quando, mas é o conjunto. Então o time ele tem que entrar em campo um jogando pelo outro, porque é só assim que a gente vai conseguir, né, superar essa fase, né, de 4 partidas aí, uma vitória só nesse segundo turno do brasileiro. Então a consciência de que não tem nada ganho, né? Não adianta fazer conta lá pra frente, porque você fica pensando nas contas lá na frente. Conta não é nem conta pra receber, pra pagar, né? As contas da tabela, né? Não pode ficar pensando lá na frente quantos jogos faltam, quantas vitórias, quantos pontos. Não, falta o que tá jogando hoje. Pra mim falta os 3 pontos agora de domingo e pra seguir adiante, né? O Corinthians tem que estar pensando, não perder aquele foco que o Carille colocou, né? Baseado no futsal do ano passado, jogo a jogo, passo a passo. Esse é o Corinthians que tem que estar entrando em campo nesse domingo e ter esse pensamento. Que se bobear aí, né? Se você for ver um jogador ou outro, não vai conseguir jogar fora desse grupo. Não são jogadores que se destacam individualmente. Eles só estão jogando bem, né? Porque estão jogando com isso e com esse grupo. Então tem que ter essa consciência, os jogadores têm que ter essa consciência e vão correr mais, né? E pôr o pé na forma, né? Pra acertar os gols. Ô, Jô, põe o pé na forma, né? Fala pro Romero dormir com a forma no pé. Quem sabe, né? A gente acerta. Se ele dormindo com uma forma assim, acerta o pé, quando entra em campo pra pegar aquela bola que tem que encher a rede, né? Poxa vida, hein? Dá esse conselho, Jô, pro nosso Romero aí, pra ele poder melhorar. E o Jadson? Pô, Jadson, sem afobação, tranquilo, cadencia mais o jogo, pensa mais na jogada. Você tem capacidade pra isso, a gente espera isso de você. Esse é o recado pros nossos jogadores. Não é isso, Careca? A gente tem que estar com fé em São Jorge. Tô quase fazendo show de rádio, hein, Careca? Se você lembra do show de rádio, hein? Mas é isso aí. Obrigado, Careca, pela sua participação aí. Vamos aguardar e torcer bastante
E agora, do Japão, a gente vai lá para Califórnia. Vamos ouvir o Davi. E aí, Davi? Feliz, né? Nasceu sua filha, fez aniversário, o Coringão em primeiro. Coringão aí dando sofrimento pra nós. Quer mais o que, né? Tá tudo beleza, né? Manda aí seu recado, Davi. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, quem fala é o Davi aqui de São Francisco da Califórnia. Tô meio ausente aí, já que chegada da minha filha aí tem possibilitado aí a agenda de futebol um pouco, então quando tem um tempinho aí a gente dá uma escapadinha da rotina e vem aqui fazer a nossa mais saudável e apaixonante higiene mental. Um fato, desde que minha filha nasceu, o Corinthians não ganhou, cara. Eu tô louco, eu vejo o jogo, eu escuto o jogo na rádio do lado dela. O jogo eu acompanhei do lado dela, troquei fralda, fiz as paradas tudo aí, curradinho lá, ouvindo a rádio Coringão e de Corinthians nada, cara. E, nossa, mano. E assim a Argentina tudo lá, Boca Juniors. Eu falei, tá foda, mano, perdão, velho. Porra, mano. Uma pressão já, cara. Porque tá complicado, entendeu? E aí, Corinthians, ganhou Corinthians? Digo, ganhou Corinthians? Digo, não ganhou. Ah, tá vendo, Boca? E aí, cara, aí é pressão, entendeu? É pressão. E vamos lá, Corinthians, tem que ganhar, hein? Minha filha precisa ver o Corinthians ganhar pra passar logo essa zica aí da tia que torce pro Boca Juniors. E placar? Embaçado, né? Mas 2-0, tá bom. 2 do jogo, cara, que é um cara que tá batendo o peito aí e tá sumindo a bronca, entendeu? O Vasco vai ser encardido, mas 2-0 acho que 2-0 porque é Corinthians, só por isso. Grande abraço a todos, tchau. Vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado, Davi. Poxa vida, hein? Que sufoco tá passando aí. Você sabe, Davi, quando meu filho nasceu, o dia que o meu filho nasceu no feriado, nasceu à tarde, e eu fui correndo pra casa porque tinha jogo do Corinthians, né? Imagina se o Corinthians ganhou, né? E se não me engano, acho que demorou umas 3 partidas pro Corinthians ganhar depois que meu filho nasceu. Uma coincidência, né? Mas depois disso, quantas vitórias eu já não presenciei juntamente com meu filho, né? Mas é isso aí, é um momento muito importante da sua vida, Davi. Com certeza você tem que estar presente aí, vivenciando tudo isso, curtindo esse momento, né? O Corinthians complementa essa felicidade, mas a felicidade de um filho, de uma filha, né? Isso aí é muito grande. Então você tem que fazer isso mesmo, tem que estar vivenciando esse momento, né? Agora, precisa fazer o registro, né? Você sabe que a gente tem que fazer o registro quando o filho nasce, lá na quadra dos Gaviões. Já fazer logo a inscrição para evitar qualquer desvio, né? Mas é isso aí. Já aprende que ser corintiano é sofrimento, né? Não é facilidade, não. Já começa logo no sofrimento. Essa é a formação da estrutura do corintiano. Realmente não vai ser uma partida fácil, né, Davi? É muita pressão aí. Os jogadores estão entendendo o quanto estão sendo pressionados, né? De certa forma, para voltar a vencer, para não perder essa liderança, não diminuir essa diferença de pontuação, né, do segundo colocado. E eles vão entender que precisa entrar em campo e buscar vitória, né? Só a vitória interessa no domingo, até mesmo para ter um pouco mais de tranquilidade e principalmente confiança para jogar a partida de quarta-feira também, que é uma partida difícil, né? E aí tem que viajar, além de tudo, né? Viajar sem praticamente treinar, né? Nessa semana do Corinthians vai ser um pouco difícil. E lá no domingo que vem em São Paulo. Mas vamos pensar primeiro no Vasco, né? Acredito também que o Corinthians vença, juntamente com o apoio da Fiel, que é muito importante o nosso apoio. O Corinthians está em primeiro colocado. E os jogadores só não estão vencendo, né? Aliás, o Corinthians só não está vencendo porque os jogadores não estão conseguindo acertar o pé, né?
Não estão conseguindo fazer os gols. Estão fazendo as jogadas, está pressionando, estão correndo, não estão fazendo corpo mole, vamos falar assim. Estão buscando. A bola não está entrando. Então, é falta de sorte, ou precisão, treinamento, forma, para os pés. Alguma coisa tem que ser feita. Mas o Corinthians tem vindo bem. E acredito que o Corinthians vai conseguir retomar aí o caminho das vitórias contra o Vasco. É isso aí, Davi. Parabéns mais uma vez pelo nascimento da sua filha. E agora torcer bastante aí para que ela escolha o time do pai, né? Com certeza, ela vai escolher o time do pai. Geralmente a filha, ela se afiniza mais com o pai, né? Vamos ver. O importante não é estar ganhando, vencendo, né? Sendo campeão. A criança, quando ela escolhe o Corinthians, é difícil tirar, né? Às vezes a gente vê muitos casos aí de famílias inteiras, né? Torcendo para outro time e a criança cresce e olha para o time do Corinthians e fala: é esse aqui que eu vou torcer, né? Mas é interessante tudo isso daí. Beleza, Davi? Muito obrigado. Participe sempre que possível aí, mas não deixe de se dedicar o seu tempo aí para sua filha, para sua esposa também, que precisa, né? Precisa de muita atenção, muitos cuidados. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando aos ouvintes que a partir das 20 horas começa o Resenha, o programa mais esperado da Rádio Coringão. E no domingo, a partir das 15 horas, Corinthians e Vasco da Gama. Esse é o Corinthians na Rádio Coringão. E não esqueçam, de acompanhar também o futsal, amanhã às 19 horas. Partida importante contra o Paraíso pela Liga Nacional. Então, muito Corinthians, como a gente comentou. E a gente volta na segunda-feira trazendo as informações e os resultados. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!